Rádio Tabajara apresenta Cena Cultural, arte, cultura, literatura e educação. Bom dia, ouvintes da Rádio Tabajara. Estamos aqui trazendo mais uma vez o Cena Cultural. Hoje conversaremos com Adalberto Ferrari, falando sobre o Web Rádio. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, prazer Ricardo. estar com você aqui, né? Somos um prazer. Conhecidos e velhos carnavais aí, depois a gente vai começar com o pessoal. Mas antes como o tema é Web Rádio, a gente vai exatamente começar com a música de Gilberto Gil, que tem o título Parabola e Camará, que ele fala exatamente desse encurtamento de distância. Antigamente o mundo era muito grande, hoje o mundo é muito perto. E eu percebi na sua rádio que tem muita gente acessando de fora da Paraíba e do fora do Brasil, inclusive, né? Então, Gilberto Gil, Parabola e Camará. Grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica. Camará, volta do mundo, camará, mundo da volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali der fronte e o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará, volta do mundo, camará, mundo da volta, camará. De jangada leva uma eternidade, de saber leva uma encarnação, de jangada leva uma eternidade, de saber leva uma encarnação. Pela onda luminosa leva o tempo de um raio, tempo que levava a rosa pra plumar o balaio, quando sentia que o balaio ia escorregar. Volta do mundo, camará, mundo da volta, camará. Esse tempo nunca passa, né de ontem nem de hoje, bora no som da cabaça, nem tá preso nem foge, num instante que tange o birimbau, meu camará, volta do mundo, camará, mundo da volta, camará. De jangada leva uma eternidade, de saber leva uma encarnação, de jangada leva uma eternidade, de saber leva uma encarnação. De avião o tempo de uma saudade, esse tempo não tem rédea, vem nas asas do vento, o momento da tragédia. Chico, Ferreira e Bento só souberam na hora do destino apresentar. Volta do mundo, camará, mundo da volta, camará, volta do mundo, camará, mundo da volta, camará, volta do mundo, camará, mundo da volta, camará, volta do mundo, camará.
Linda música, né, Ricardo? Do CD Quanta, de Gilberto Gil. Exatamente. E Gilberto Gil, inclusive, vai entrar na pauta aqui da nossa conversa com Adalberto Ferrari, que é essa figura que tem fotos aqui, pelo álbum que a gente está vendo, ele tem foto com um montão de artistas aqui, depois a gente vai falar sobre isso. Mas primeiramente, Adalberto, conta aí para os nossos ouvintes quem é Adalberto, como é que começa essa sua história, seu envolvimento com a cultura, com a música. Bem, amigos, eu agradeço aqui o convite a Ricardo e a Daniele. Realmente, eu comecei já na adolescência, né, entre amigos, a gente fazia aquelas festinhas em casa, e de lá eu comecei a gostar de música e cheguei a colecionar discos, e a gente começou a conhecer algumas pessoas, e um deles era, não sei se eu lhe comentei antes, era Liz Albuquerque, a gente conhecia como Alexandre, que Liz começou a tocar lá em casa, num quartinho atrás, com uma banda de um conhecido nosso, a dedelhar lá o violão, e de lá ele foi surgindo. E depois a gente foi conhecendo outras pessoas e a gente foi chegando. Eu fiquei com essa ideia de querer montar com o tempo, né? Por gostar tanto de música e conhecer muitos artistas, ter a oportunidade de chegar perto deles e conversar com eles. Eu resolvi montar uma web rádio, né? Eu vi um amigo meu lá em Fortaleza que tinha uma web rádio chamada No Túnel do Tempo e me espelhei naquilo ali, o trabalho que ele fazia, achei interessante e entrei numa empresa que fornece esse streaming, né? Streaming de áudio e vídeo, e montei, eles fornecem o site administrável, que a gente faz a montagem do site, e ilustrei o site e fui fazendo a programação dos acervos que eu tinha de música, né? Por ser colecionador de músicas de muitos anos, de todo estilo de música, principalmente músicos paraibanos, né? Me lembro aqui do Limousine 58, sim, que era uma banda que o nosso amigo Ricardo aqui participava, né? E hoje tá voltando aí. E a gente curtia essas músicas e tocava. Eu comecei a tocar as músicas paraibanas, né? Com uma certa frequência na rádio, que foi o foco da rádio. Porque eu via que a maior parte das rádios locais e nacionais não tocavam muito música paraibana, a não ser artistas já nacionalmente sucesso, né? Falando um pouco desse teu acervo, conta aí pra gente essa tua coleção de vinil. E qual foi, assim, o primeiro vinil da tua coleção? E o que é que aconteceu com essa coleção? Realmente. Numa outra ocasião, eu falei mais ou menos sobre isso um amigo nosso que vocês conhecem, Sérgio Montenegro. Serginho. O Serginho, que é uma pessoa, gente fina. Bem, eu tive coleções, eu colecionava, eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu trabalhava nesse tempo no banco e só vivia comprando discos. Meu salário era só para comprar disco. Era comprando discos, saiu o lançamento, mas o meu forte era coleções. Por exemplo, se eu pegasse um disco de um determinado artista, eu fazia questão de conhecer toda a obra daquele artista, e quando eu gostava da obra, eu começava a comprar os discos para ter a coleção dele. E eu cheguei a ter uma quantidade, em média, de 3.000 LPs, entre álbuns e discos normais, simples, compactos, né? Naquele tempo se lançava compactos. Mas com o tempo, foi passando, com essa onda do CD, eu fui achando que poderia conseguir tudo isso em CD, já em formato digital, né? Aí caí na besteira de vender tudo, vendi a preço de banana. E o vinil tá voltando, é carinho. E agora, né? Tá voltando, por exemplo, tem um álbum duplo chamado Pai Biru, que foi considerado um disco raríssimo de Lula Cortes com Zé Ramalho, que se eu tivesse ele hoje eu tava com uma grana boa, né? 4 mil reais, mais ou menos é a média do preço dele hoje, se tivesse o vinil. Me desfiz sem... Depois fiquei me arrependi, né? Mas você substituiu essa coleção de vinil pelos CDs? Ou seja, se eu tenho um CD, diz, eu vou comprar o CD para não substituir. Na época eu consegui recuperar alguma coisa em CD. Alguns amigos que tinham alguns discos que não foram lançados em CD, eu consegui, ele tinha um disco em vinil, pedi para ele passar para digital, escaneava a capa. Aí eu consegui recuperar na época e fiquei com esses CDs na época, né? Recuperando algumas coisas, mas a maior parte dos arquivos que eu tenho, eu consegui recuperar através da internet. Existem algumas comunidades e alguns blogs que fornecem alguns arquivos gratuitamente para você baixar de determinados discos raros, e eu consegui baixar e comecei a fazer meu acervo novamente. Coleções e mais coleções de artistas nacionais e internacionais que eu admirava, né? E que coloco na programação. Sei. Adalberto, eu conheci você há muito tempo atrás, eu trabalhava na Promac ainda, e você gravava umas fitas cassetes. As pessoas lhe davam a lista de músicas que elas queriam, e você fazia a fita cassete. Depois você veio, inclusive, passar a fazer o CD. Mas conta pra gente quanto tempo você passou fazendo isso? Eu passei, acho que quase um ano, mais ou menos. Eu gostava de fazer aquelas montagens, pegava 2 passadiscos com um misturador e fazia aquela montagem, uma música entrando dentro da outra com a mixagem, né? A mixagem bem legal. E se tornou
interessante essa coisa. E o pessoal gostava porque a gravação era de boa qualidade, né? Eu procurava preservar a qualidade. E daí surgiu aí o CD, né? A história do CD, e a gente começou a passar pro CD, que não era a mesma coisa da fita, né? Até hoje eu encontro pessoas, amigas que ainda usam nos carros os toca-fita e rapaz, essa fita aí tocando lá, um som qualidade, rapaz, que som legal isso aí, bicho. Se foi você que gravou, mas rapaz, eu gravei isso aí, foi. Eu não acreditei não que eu tinha gravado. De fato, a qualidade ficava boa mesmo. Acho que eu fiz umas 3 fitas com você. Foi. Eu lembro que eu fiz uma de Cidade Negra, outra, acredito que é Elton John, com alguns sucessos, daqueles sucessos românticos internacionais, e um terceiro que eu não lembro não, mas eu lembro que eu fiz 3 e muito boas mesmo, realmente essas fitas eram bem gravadas. Então, assim, você inclusive dava uma melhorada, não é isso? Dava uma melhorada. Na qualidade, você aumentava, amplificava um pouco mais. Tinha um equalizadorzinho que dava um ganho, né? Um equalizador que dava um ganho na gravação. Se a gente fosse pedir, né, Luciano, era CD, né? Porque não é no tempo de fita cassete. Ninguém voltava com um lápis assim quando engalhava, né? Exatamente, tem esse negócio. E tinha umas fitas boas na época, que era aquelas BASF cromo, né? Que era muito procurada, aquelas fitas que hoje é uma relíquia. Um grave mais. Um grave agudo dava uma qualidade boa. Isso, exatamente. Então quer dizer que você fez a seguinte trajetória, você passou do vinil para a fita, da fita para o MP3. Isso vai perdendo qualidade ou não? Olha, algumas pessoas que dizem, os especialistas que têm acessibilidade, diz que o vinil tem uma qualidade melhor. Dizem, né? Mas aí eu ainda não consegui descobrir, assim, distinguir assim, a diferença do vinil para o CD, né? Porque o CD digital tem uma qualidade. Só se você tem um ouvido muito apurado para ter uma diferença. Não consegue captar essa. Eu sei que o prazer do vinil é que você você tem um passa-disco bom com uma agulha diamante bom, né? Um chure e tal. Pega, você coloca assim, a mão assim, bota em cima do disco. Só tem esse trabalho de você virar o lado A, o lado B, né? Essa nostalgia de fazer isso. O CD tem essa facilidade, né? O MP3 realmente a gente, dependendo do beat, né, do beat, que chama gravar, isso. Kbytes, que chama, né? Realmente a gente às vezes percebe um assoviozinho no finalzinho, quando tá fraca a frequência da música, né? Quando você gravou, em vez de, por exemplo, 128 gravou em 64, aí cai muito. Cai muito, e você percebe às vezes... Quanto mais você aumentar o Kbytes, que chama, né, 128 Kbytes, eu não sei se a palavra é essa, tem 320, que é uma qualidade melhor, é maior, mas aí você escuta com mais detalhe a gravação, os instrumentos, percebe. mais o detalhe. MP3 realmente ele cai um pouco. Eu costumo ouvir mais e gravar mais em 128, eu acho que 128 já é legal, né? Isso, fica numa qualidade boa, seria uma qualidade média, mediana. Porque se aumentar mais, você vai gravar alguma coisa, você vai ficar com espaço tomado. Isso, para quem usa computador, disco, realmente. Computador, No teu programa, você faz aquela coletânea, né? Bota o artista durante 6 horas, né? Eu achei incrível porque 6 horas de Ricardo, não acredito. Eu escutei, assim, vários pedaços, né? E você botou entrevistas, né? Botou um bocado de coisa. Então, acervo, assim, você vai atrás, é uma pesquisa grande. Eu faço uma pesquisa, eu gosto de colocar, além de quando eu encontro entrevista, eu acho interessante, porque eu jogo no meio do... Como eu não fiz a entrevista, eu pego a entrevista de alguns programas e menciono que foi gravado naqueles programas, às vezes, para poder... O pessoal não pensar que está sendo lá na rádio, né? Mas eu faço, junto todo o acervo, já cheguei a fazer um acervo com uma coleção completa de um artista, que foram horas longas, né? Que eu, meu Deus do céu, eu fiz tudinho aí. Se eu deixasse passar 3 dias, era 3 dias tocando só aquela obra daquele artista, né? Mas é porque pelo prazer de fazer, eu gostava de tocar aquelas coisas que eu ouvia, né? E no caso do Ricardo, que está aqui conosco, né? Que para mim, além de ser meu entrevistador, eu sou fã dele, né? E todo mundo, eu não posso negar isso. Ricardo, eu peguei uns discos que eu tinha de Ricardo. Primeiro o Limousine 58, né? Que eu consegui a gravação. Aí depois ele me deu um disco dele muito bonito, que é o Aprendiz, né? Que é um disco muito bacana, ele é um disco mais para o lado religioso. Isso, exatamente, gospel, né? Gospel, inclusive essa Aprendiz é regravada aí pelo mundo afora aí, por algumas pessoas, e ninguém imagina que é de Ricardo Fabião, paraibano, né? Músico paraibano. E eu sei que além desse disco, fragmentos, aí juntei alguns discos dele, e só não juntei todos, porque eu sei que parece que você tem 6 CDs gravados, né? Ou é mais. Perguntando assim, eu tenho que recordar. Eu vi um comentário num release seu, que eu não tenho todos esses discos, até eu vou querer cobrar isso de você. Não, beleza, com certeza. Faço questão de deixar com você, nem se preocupe. Bom, aí eu faço esse apanhado, gosto de fazer e jogar a história do artista, porque muita gente escuta o artista, não sabe a origem dele, né? Quem é esse Ricardo? Quem é
é Padre Belmont, quem é o Austin Spillman, por exemplo, que é um amigo nosso que tem história, Liz Albuquerque, né? Aí eu gosto de mencionar isso, de a história do artista, né? E o seu apoio é muito importante, né, para a música paraibana. Veja assim que você dá muita ênfase aos músicos da Paraíba, né? Que é muito difícil por aqui. O foco da rádio foi essa, né? Eu quis botar a rádio, não tocar as músicas dos anos 70, os anos 50, os anos 60, 70, 80, que são a época de ouro de música, né? Que nós somos todos fãs de Beatles e quem nunca foi fã dos Beatles, acho que é difícil, né? Beatles, Rolling Stones e essas bandas que surgiram também na década de 70, Pink Floyd, Led Zeppelin e outras mais. Eu fui muito ligado a esse tipo de música e pegava. Aí eu resolvi fazer esse foco, dar o espaço ao artista da terra, o espaço que na maior parte das rádios da grande João Pessoa não dava, né? Agora que eu vi uma lei que o governador criou para tocar nas rádios obrigatoriamente um percentual de músicas da Paraíba, né? Que isso foi louvável, isso aí. Mas eu já vim fazendo isso aí desde 2009, 2010, que há 4 anos que eu estou com esse projeto da Web Rádio, né? Sozinho, né? Sem patrocinador. Você falou aí da questão aí dos anos 70 e eu percebi que sua web rádio, ele tem um cunho assim meio de recordar. Então a gente vai escutar aqui Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio, que inclusive eu sei que também está na sua programação. Sérgio Sampaio, eu tenho um acervo muito bom dele, inclusive eu vou depois lhe fornecer esse acervo que eu consegui e eu fiz um especial com ele já. Foi, né? Foi, e pessoas ligadas à família dele mandaram até um alô para mim na época no Facebook. Vamos falar sobre tudo isso. Então, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, Sérgio Sampaio. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero botar meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero botar meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero botar meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Eu, por mim, queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é botar meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero é botar meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é botar meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga,
que eu caí do galho e que não fiz saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, girar, pra dar e entender. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, brincar, botar pra gemer. Eu quero é voltar, meu corpo na rua, girar, pra dar e entender. Eu quero é Muito legal essa música. Quando eu comecei a escutar essa música, eu achei que fosse Raul Seixas. Porque às vezes ele tem um quê de Raul Seixas na voz. Inclusive, eles eram amigos, né? Naquela época, né? Gravaram um disco chamado Sessão das 10. Era Raul Seixas, César Sampaio, e tem mais duas músicas que eu não me lembro agora, não me recordo agora, que foi registrado em CD, né? Sessão das 10. Ah, legal. Aí você criou uma web rádio. Achei super interessante, gostei bastante. Eu gosto muito de informática. Certo. E aí eu quero saber como surgiu essa ideia, assim, como é que você faz para criar uma web rádio, né? As pessoas ficam curiosas para saber, né? Acho que tem gente que sabe nem que tem. E assim, eu vi que você é bastante acessado, tem mais de 370 mil acessos, não é isso? Porque lá tem um gráfico, né, com o mundo e de onde vem esses acessos, né? Isso é bom para você, esse retorno. Para você ter uma ideia, né, dos acessos. E esse sucesso também, né? Deve ser aqui, esse sucesso dessa web rádio. O sucesso da web rádio, o nome já dá, já quer dizer alguma coisa. Que recordar faz bem, porque eu escolhi esse nome. Porque eu gosto de recordar o que passou, né? Que são coisas que, além de tocar as coisas antigas, que eu gostava de ouvir e admirava, eu também toco as coisas atuais também, de artistas independentes também, né? Que é um foco que eu estou dando não só aos paraibanos, que eu já deixei bem claro isso para eles, que quem sabe a história da programação da rádio, dos artistas aqui da terra, sabe dessa história, e que eu abro esse espaço, né? A ideia da rádio, como eu já disse, né? Foi essa coisa da admiração pela coisa eu nunca fui da área de jornalismo, mas sempre quis fazer jornalismo por uma questão de preguiça, como dizer assim, de não insistir, não fiz, mas estou pensando em fazer aí. É uma área que eu gosto, uma área que eu acho bacana, sabe? E radialismo é uma coisa que eu admiro. Me lembro quando eu era adolescente, parece até negócio de maluco, a pessoa dizia, não, mas na adolescência fala sozinho, né? Eu montava, quem sabe dizer é minha mãe, né? Que Alberto ficava falando sozinho no quarto lá atrás, e eu pegava, uma coisa engraçada, eu pegava o recorte de jornais e ficava falando sozinho lá e botava o disco pra tocar. E depois ficava falando como se fosse um repórter, dando notícias, né? Lendo aquilo ali. Eu sempre tinha essa coisa mas não entrei nessa área como deveria entrar, Antes que Ricardo diga que eu falo sozinho, eu vou dizer, eu falo sozinho. Todo mundo, né? Sim, e o funcionamento, Adalberto? É simples. É simples. O web rádio, existe uma empresa, várias empresas que fornecem o streaming, né? Certo. Não sei se a palavra é essa, streaming de streaming, né? Que é áudio e vídeo, né? E que também oferece um site administrável. Então eles fornecem um site pronto para você manusear e ilustrar como você quiser, né? E colocar, como eu fiz no meu site, eu coloquei algumas ilustrações que não tinha, né? Mas ele fornece um site no cru, assim como diz a história, e dá as orientações para você utilizar. E eles utilizam um sistema, Control, eu não lembro o nome agora, Cast Control, que é um sistemazinho que você utiliza para jogar as músicas dentro do servidor deles lá, né? Certo. Lá armazena em pastas. Por exemplo, Ricardo Fabião, um exemplo. Aí tá lá todas as suas músicas lá dentro, em MP3, certo? Em formato MP3, e agora eles estão dando E você pagava por isso, ainda paga? Aí eles cobram vários tipos de taxas, dependendo do tipo de reprodução. Por exemplo, eu estou reproduzindo no momento em 64 kbytes, né? Isso, não é em 128. Em 128, que é uma qualidade melhor de reprodução, apesar de meus arquivos são todos de 128, aí é um pouco mais caro, um pouquinho, é uma taxazinha, né? Eu sei que paga.
para manusear. Antes de tudo isso, você tem que criar um link, um site. Você criar um domínio, que chama, né? Um domínio, que é o www, né? Certo. Então, primeiro eu criei um domínio, que é recordarfazbem.com. Certo. Eu podia colocar recordarfazbem.com.br ou recordarfazbem.net, que fica a seu critério, né? Eu escolhi o recordarfazbem.com porque diz que é internacionalmente, né? O .com atinge Isso. mais o mundo todo. Por conta disso... Então quer dizer então que uma pessoa, sei lá, tem um ouvinte aqui com a gente, ele quer fazer uma web rádio, e ele faz esse domínio, cria esse domínio e entra em contato com alguma empresa. Ele coloca lá como fazer uma web rádio, com certeza ele vai encontrar alguma coisa vai assim. Encontrar. Mas e a taxa? Baseado em quanto, mais ou menos? As taxas tem várias empresas de todo preço. Veja bem, essa que eu estou utilizando é BR Logic, né? Que está no próprio site, lá no cantinho, no final do site, tem lá, quem quiser acessar pelo menos para ver e os preços, porque tem várias empresas. Vale a pena você pesquisar preço. Às vezes tem empresas que oferecem o mesmo recurso, que essa empresa que me fornece esse recurso, com mais qualidade também, né? E um precinho acessível, né? Mas já o site já não é aquele site como esse site que eu estou usando. Ele tem mais recursos, tem mais coisas, tem coisas que eu nem utilizei lá ainda. Certo. Porque você tem que manusear com mais calma. Eu não utilizo mais a coisa mais básica, né? Então fica a critério de cada pessoa de pesquisar. Mas né? não é caro, não. Não é caro. A partir de R$29, R$30, eu estou pagando uma taxa de R$75 por aí. Mas também a sua empresa, vamos dizer assim, já é bastante... Já é grande, 370 mil acessos já é realmente uma web rádio considerável. Eu não estou, assim, não tenho patrocínio, né? Assim, patrocinadores, tem espaço para você fazer divulgação para patrocinadores, pessoas que queiram fazer divulgações de empresas, de propagandas. Mas você não foi atrás ainda. Eu não fui Mas atrás eu acho que desse recurso. tu já consegue patrocínio, né? Devido à quantidade de acesso. Exatamente, já é Eu já interessante para algumas empresas. tenho essa possibilidade, né? Mas só dá para ir atrás do patrocínio que tem acesso. Eu não fui atrás desse maneira. recurso ainda não, mas vamos ver. Muito bem, o papo tá bom aqui, gente. A gente vai para um pequeno intervalo, depois nós retornamos. Estamos apresentando Cena Cultural.